Problema assim, não, nunca. Uhum. Quem que é Nego Bala? Nego bala? É. Não sei. Foi na frente da casa dele que aconteceu essa situação? Foi. Uhum. Acho que foi. Foi no mato, foi na beira do mato e tinha umas casinhas do lado. Uhum. Tinha alguém na rua na hora? Não vi. Como que o senhor foi para casa, o senhor se lembra? Não me lembro, não. Levei as foiçadas, desacordei. Acordei em casa. Uhum. Quem que chamou a ambulância? Aí que tá. Se eu levei as foiçadas, eu fiquei consciente, não sei nem como é que eu tava, eu acordei em casa, não sei o que aconteceu isso. As foiçadas, o senhor levou quantas? Levei a foiçada? Uma, quantas? Duas, três, quatro? Ó. Não, sim, aí eu tô vendo uma cicatriz, né? Então, Foi uma, né? isso. Uhum. Tá certo, André. Obrigada, já tô satisfeita. Obrigada, silêncio. Obrigado, defesa. Sim, excelência. Obrigado. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia. André, vamos lá. Na delegacia, você disse que o declarante relata que no dia do ocorrido foi jogar bola à noite com os amigos. Isso. O Álvaro estava junto nesse dia? Tal, né? Pegamos e fomos saindo do bar. Fomos saindo do bar, bebemos um monte lá e Tá, e ele estava junto com você? tá. Tá. Depois, você disse assim, que estava voltando para casa por volta das 11 horas, 23 horas, viu um homem batendo em uma criança. E o reconheceu como sendo seu amigo de 9 anos, Alex, filho do Pedrinho Craca. Então aqui o senhor disse que foi um homem, o senhor não disse que tinha sido o Álvaro, você disse que saiu e viu um homem. Então o senhor não falou que o senhor estava junto com ele, que o Álvaro também estava bebendo junto no bar. Por que tua versão está diferente da delegacia do que agora? E em juízo? Cara, foi em 2018, hoje foi 2025, eu não me lembro. Quantas vezes você já levou uma foiçada, André? Levei uma vez só. Só uma vez, única vez. E isso não foi um fato marcante na sua vida? É. Foi marcante ou não foi marcante? Foi, tem a cicatriz até hoje. Então, e você não lembra do que aconteceu no dia que você tomou a foiçada? Não. Você falou que você nunca mais conversou com o Álvaro. Você nunca mais falou com o Álvaro? Isso, não converso mais não. Não. Eu tenho um print de uma mensagem aqui no meu celular, aonde você chama ele no Facebook, vocês dois conversam, e você fala sobre esse juro do dia de hoje. Você nega que você conversou com o Álvaro? Eu conversei. Então você tá mentindo. Conversei. Eu tenho que ver as mensagens. Ah, então você conversou com ele. Então é mentira tu que você nunca mais falou com ele. Eu conversei. Uhum. Você falou pra doutora que você não lembra de nada, mas que você não estava armado. Então vamos lá. Você tem certeza absoluta que você não estava armado nesse dia, que você não estava munido de uma faca? Faca. Ou de uma faca, ou de uma pedra, ou de um revólver, ou do que quer que seja. Eu não me lembro mais disso aí. Então você não se lembra, então você não tem certeza. Eu não tenho certeza, foi 2018. Ok. Outro fato, você disse que foi provocando ele, gritando. Você lembra que palavras você falava pra ele? Não. Não lembra. Mas você foi atrás dele até na casa dele? Foi. Essa foiçada que você tomou foi próximo à casa dele? Eu acho que foi. Uhum. Tinha mais alguém próximo dele no momento que você tomou essa foiçada? Não me lembro, senhor. Você consegue lembrar se você desacatou ele, ameaçou ele de alguma forma? Você tem certeza que você não ameaçou ele ou você não lembra que você ameaçou ele? Eu não lembro. Não lembra. Ok, então. Até essa época que você falou que você tinha amizade com o Álvaro nessa época, vocês dois eram amigos, assim, colega, conhecido, jogavam bola junto? Qual que era a relação de vocês até então? Conhecido. Conhecido? Se davam bem? Né? Oi? Nós se dava bem. Se dava bem. O Álvaro lá, ele era um cara violento, era brigão, como é que ele era? Não, de boa. De boa? Não era um cara violento? Não.
O Álvaro teria algum motivo para te dar essa facãozada? Ele tinha alguma razão para isso? Eu acho que não. Mas se eu levei, acho que por causa que eu acho que eu mereci. Porque eu falei as coisas demais, eu acho. Nem lembro o que eu falei, o que eu fiz. Entendi. Sem mais, silêncio. Obrigado. Jurados, alguma pergunta? Não? Doutor, posso dispensar a vítima ou ele aguarda o restante do... Ok. Então era isso, André. Muito obrigado pela participação. Quando sair a sentença, o senhor, na condição de vítima, vai ser intimado para que tenha conhecimento de qual foi o resultado aqui hoje, ok? Mas está dispensado. Muito obrigado. Um bom dia ao senhor. Tá. Pode encerrar. Pode remover. Voltar a trabalhar. A próxima também, né, Yara? Policial, que não entrou ainda, né? Nós estamos aguardando o policial. Aline, você liga ali. Ah, não precisa, porque vai ter mais gente. Claro, por favor. Tem quantas pessoas aqui? 3. Vamos ouvir então. Doutores, a gente está com um problema. Está demorando para a pessoa ingressar na sala. Nós podemos ouvir as pessoas que estão aqui presencialmente? Quem tem alguma ordem, doutora? Quem que está presencialmente? Acho que todos menos os policiais, né? Menos os policiais. Então vou seguir a ordem aqui. Vamos ver. O Sidney, então, por favor. Pode... Coloque uma câmera para ele. Pode iniciar. Iniciou? Bom dia. Puxa o microfone mais perto, por favor. O nome completo do senhor? Sidney Jeremias Prado. Ok. Seu endereço? Eu do Tigre. O senhor conhece o Álvaro e o André? Conheço. Tem algum parentesco com eles? O André é meu primo. André é primo. Só um pouquinho.
Bom, mesmo o primo pode ser testemunha na justiça. Então, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, respondendo às perguntas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Ok? O senhor sabe do que a gente está tratando aqui hoje, né? Sim. Então, a doutora promotora começará as perguntas ao senhor. Pois não, doutora? Só um minutinho, doutor. Bom dia, Sidney, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O senhor é primo do André, né? Prima, isso. Sobre essa situação aqui em que ele teria sido vítima de uma tentativa de homicídio, o que o senhor se recorda? Faz bastante tempo, bem pouca coisa. Uhum. Mas o senhor chegou a encontrar com o André? Como é que foi? Então, eu fui até lá no dia, né? Daí eu procurei ajuda, né? Pra levar ele, né? O senhor encontrou com ele no dia seguinte, no mesmo dia? O senhor sabe dizer? No outro dia eu fui lá pra procurar ajuda, correr atrás pra trazer ele, né? Ele estava em casa? Tava na casa. Que ele Aham. morava. E como que o senhor ficou sabendo dessa situação? Assim, por conversa dos outros na rua, né? Falando que tinha acontecido uma briga, né? Ah, tava rolando boato lá na Aham, cidade, sim. na localidade. E o que eles falavam? Que meu primo tinha sofrido tinha tomado um golpe de foice, né? Ah, estavam falando isso. Aham. E falavam quem que tinha sido, quem que tinha dado o golpe, como é que teria sido. Não, eles comentavam isso só, daí eu na hora fui lá e ele tava na casa, né? Eu procurei chamar ajuda, né? Pra levar ele. Uhum. Ele tava dormindo na hora que o senhor chegou? Era de manhã? Que horário que foi isso? Tava deitado. Tava deitado. Uhum. E aí ele te contou o que aconteceu quando o senhor encontrou com ele? Falou, O que ele falou? falou que tinha brigado com o Álvaro. E ele falou o motivo da briga? Não, Não. Ele falou algo de que ele teria tentado ajudar uma criança, um menino, alguma coisa nesse sentido? não, comigo ele não comentou nada. Não comentou nada. Tinha muito sangue? Tinha um pouco? Tinha um pouco. Foi o senhor que chamou a ambulância? Foi. Uhum. Aonde que era o corte? O senhor se lembra? Era tipo assim, né? Ah, no rosto. No Uhum. rosto. Uhum. E o senhor já conhecia o Álvaro? O senhor sabia de alguma coisa dele, né? De ser violento, agressivo, alguma coisa assim? Não, Não? Não. E do seu primo? também não. Também não? O senhor foi no jogo de futebol? Que parece que eles estavam num jogo de futebol um pouco antes disso acontecer. O senhor foi a esse jogo? Não, Não? O senhor foi no bar ali onde eles estavam bebendo também? também não. Não? Sabe se seu primo era acostumado a beber? Ele tomava sempre. Tomava? O que ele tomava? Tomava meio de tudo, né? Tomava de tudo. E o Álvaro, o senhor sabe? Não. O Álvaro não. O Álvaro não bebia? Não, eu nunca vi ele tomando. Ah, nunca viu ele bebendo, tá. E você sabe se teu primo tem algum problema de memória? Não, Não? isso aí não. Uhum. Essa situação, o senhor sabe dizer se foi na rua, se foi na casa, onde é que foi? Na rua, acho, né? Na rua? Uhum. Depois, ali no momento, o senhor falou que ele não lhe contou o que aconteceu, né? Mas, passado uns dias, o senhor teve contato com o André, ele lhe contou o que aconteceu, por que deu essa briga? Não, não comentou nada. Nunca? Não. Nem com o Álvaro o senhor teve contato? Não, também não. O senhor sabe quem que é Alexandro Chavarsky? Sei. Sabe? O senhor teve algum contato com ele sobre essa situação? Conversou com ele sobre isso? Então, não. Também não? Não. O Álvaro e o André eram amigos? Eles eram amigos. Eram amigos. Sabe de algum outro motivo, alguma briga que eles tiveram antes dessa ou foi só isso mesmo? Não, só foi só isso mesmo. Só isso. Uhum. Foi o senhor que levou seu primo para casa ou não? Pra casa. Depois que ele tomou o golpe ali, ele disse que ele não lembra como é que ele foi para casa. Foi o senhor que levou ou não? Não. Não? Ele chegou a falar pro senhor como é que ele foi para casa? Não.
Sidney, obrigada. Já estou satisfeita. Obrigada, excelência. Obrigado. Defesa. Só uma pergunta, excelência. Boa tarde. Desculpa, bom dia, Sidney. Tudo bem? Sidney, nesse que falou nos boatos ali da comunidade, né? Quando teve, né, um fato que chama atenção, né? A pessoa tomou uma foiçada. Você não tentou saber, ninguém falou o motivo pelo qual teria sido dada essa foiçada, que teria iniciado essa briga, se o André teria ido atrás do Álvaro, alguma coisa assim? Não. Nunca tentou saber, ninguém comentou nada? Não. Só comentaram que ele tinha tomado a foiçada. Só assim. Como que é a família do Álvaro lá? Eles são conhecidos, são pessoas boas? Você conhece eles lá na comunidade ou não? Sou uma pessoa boa. Pessoa do bem. O Álvaro é um cara do bem, assim, até onde você conhecia ele? Até onde eu conheci. Nunca tinha envolvimento em briga, em encrenca, nada? Não, problema Nenhum, assim. Não. Esse fato foi isolado na vida dele. sim. Uhum. E o André? Também não. Sim, O problema era a cachaça. só bebida mesmo. Uhum. E era bastante. Bebia, sim, bebia. E bebia o juízo junto. Era bebida e caía, assim, de ficar doidão? Como é que era? Ele bebia e ficava doidão, né? Ficava doidão, assim, tipo, não falava mais coisa com coisa, esquecia. Ele ficava doido igual, né, assim. Uhum. Esse dia você não viu ele antes, então? Não. No dia do fato, só no outro dia. Não. Quando você ficou sabendo que você foi na casa dele. Uhum. Estou satisfeito, excelência. Obrigado. Jurados, alguma pergunta? Não? Posso dispensá-lo? Sim? Então, muito obrigado, senhor Sidney. Um bom dia ao senhor. Está dispensado. Silvano? Ninguém mais pediu? Pediram ali, né? Apareceu agora aqui. Então, agora eu já chamei. Pode ser na sequência. Se precisarem de intervalo para banheiro, alguma questão urgente, é só levantar a mão. Mas, de todo modo, nós faremos essas pausas de tempos em tempos, tá? Mas se precisarem antes, só avisar. Bom dia, pode iniciar. Foi? Puxa o microfone um pouco mais, por favor. Como que é o nome completo do senhor? Silvano Luiz. Silvano. Seu endereço? Hoje moro em Rio Branco. Rio Branco? Isso. Cidade de Rio Branco do Ivaí, Rio é Branco isso? do Ivaí. Ok. O senhor conhece o Álvaro e o André? Isso? Né? É parente deles? Não, né? Mas Não? não. Amigo? Não, só conheci. Só conhece. Ok. Então o senhor é testemunha. E a testemunha tem a obrigação de falar a verdade. Se mentir, se deixar de responder as perguntas, isso configura o crime de falso testemunho. Ok? A doutora promotora vai começar as perguntas ao senhor. Pois não, doutora? Obrigada, excelência. Bom dia, Silvano, tudo bem? Tudo bem? Silvano, o senhor que tem o apelido de Nego Bala, é isso? É isso. Uhum. Tá. É porque aqui consta que essa situação em que o André teria sido vítima de uma tentativa de homicídio teria ocorrido na frente da casa do senhor. O senhor estava em casa? O senhor se lembra dessa situação? Não, era na frente, mas no dia não estava. No dia não estava? Tá, o senhor estava onde? Lá na chácara, né? Ah. Na chácara lá perto. Ah, onde tá. mora a família. Então o senhor não viu o que aconteceu? Não, não vi não. Ficou sabendo? Fiquei sabendo depois, já que cheguei na casa. Uhum. O que o senhor ficou sabendo, por favor? Ficou sabendo que eles tinham brigado, né? Uhum. Só isso, comentário de rua. Uhum. E brigado como? Teria sido uma briga mais... Uma discussão? O que tava, qual que era o comentário ali na cidade? Falou que era discussão. Uma discussão. O senhor ficou sabendo desse golpe de foice? Era esse o comentário? Não era? Não, isso não. Não. Vi comentário, não. Uhum. Tinha sangue no chão na frente da casa do senhor, ali na rua? O senhor percebeu alguma coisa assim? Não, isso não percebi, não. Não. O senhor era vizinho do Álvaro? Era vizinho. Vizinho de lado, assim? Vizinho próximo? De lado? De lado. Uhum. Já teve algum problema com o Álvaro? Como é que ele era? Não, nós não. Não? Ele era uma pessoa tranquila? Pra mim era de boa. De boa? Aham. Ele sabe se ele costumava beber? Eu não via não, ele sempre trabalha muito, moço.
Uhum. Anda muito. E me diz uma coisa, o André, o senhor conhecia? Isso não. Não? Depois disso, o senhor ficou sabendo de mais alguma coisa ali, entre o Álvaro, o André, alguma outra briga entre eles? Não, não fiquei sabendo não. Não. Uhum. Não tinha ninguém na sua casa, nem que pudesse ter presenciado, o senhor sabe me Não, dizer? moço, na época eu era casado. Aham. Eu estava com a família. Ah, tá. Tem várias casas ali na rua? Tem. Tem. Algum vizinho chegou a conversar com o senhor sobre isso? Não. Não? 11 horas da noite ali no Rio do Tigre, as pessoas já estão dormindo? Como é que é ali? Tem movimento de pessoas, movimento de carro? Como é que é lá na localidade? O senhor se lembra? Na época que o senhor morava lá? Aí é bem tranquilo. Depois das 10 já. Tá. Não tem mais ninguém na rua? É, a vila é pequenininha. Uhum, tá certo. Seu Silvano, muito obrigada. Já estou satisfeita. Obrigada, excelência. Obrigado. Defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, seu Silvano, só um minutinho. Só tem 2 perguntinhas, senhor, rapidinho, já dispenso. Beleza. Seu Silvano, o senhor falou que não conhecia o André? Assim, mas sabia onde ele morava, pelo menos? Não conhecia. Hã? Não conhecia. Mas sabia onde ele morava lá? Ou nem sabia onde ele morava lá? Hã? Não. Não sabia. Mas não era ali perto. Não, não era. Não era ali perto. Então, no caso, se ele diz que o entreveiro começou no campo. O campo é perto da sua casa ali ou longe? Deve dar uns 400 metros. Uns 400 metros. Mas para aquele lado ali da onde o senhor mora, ele não mora, o André. Ou mora? Não mora. Então, no caso, ele que foi pro lado da casa do Álvaro, é isso? Não, aí eu não posso dizer. Eu Aham. Tá, mas pelo que as pessoas falaram, se o fato aconteceu pro lado da tua casa, eles que foram pro lado da tua casa, é isso? Então, ele volta te falando. Aham. A gente não estava lá Aham. na casa. Eu não posso falar assim. Entendi. Mas o Álvaro mora próximo à sua casa. Morava vizinho. Vizinho. Entendi. Eu estou satisfeito, excelência, sem mais. Obrigado. Jurados, perguntas? Não? Posso dispensá-lo? Sim. Agora sim, muito obrigado. O senhor está dispensado. Um bom dia. Tem mais uma lá, né? Deixa eu só confirmar se ela... o Alex é exclusivo da... André? O doutor vai dispensá-lo? Ok. Pode dispensá-lo, então. Então, temos só mais 2 pessoas. Tena, desliga para nós, por favor. Segue a ordem aqui, Jackson. Bom dia, Jackson. Peço para habilitar o microfone e a câmera, por favor. Bom dia. Aí, pode iniciar. O senhor nos ouve bem? Sim. Aqui tá. Então, Jackson, bom dia. Diga o nome completo, por favor. Jackson Andrei dos Anjos. O senhor é policial militar, correto? Sim. O senhor tem algum parentesco com as partes? Não. Portanto, como testemunha, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, respondendo as perguntas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, ok? Inicialmente, o Ministério Público começará as perguntas ao senhor. Doutora Camila. Obrigada, excelência. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Policial, sobre esse fato aqui, consta que o senhor, juntamente com o policial Ednei, deu atendimento à vítima. O senhor se recorda disso? Recordo vagamente dessa ocorrência. Tá, o que o senhor se recorda, por favor? Só recordo que a gente foi acionado, né? A gente tinha assumido o serviço ali pelas 9 e pouco da manhã. Uhum. E daí, para prestar um apoio à equipe de saúde no Rio do Tigre, onde teria um homem lá com uma
lesão causada por arma branca. Uhum. A gente deslocou até o local e perguntou para o pessoal que morava na região onde que estaria a vítima, Uhum. e eles indicaram a residência. Daí a gente deslocou até essa residência e localizou ele lá em um quarto. Estava sozinho na residência. Estava com um ferimento no rosto. Aí foi perguntado para ele, estava consciente, o que teria acontecido. Aí ele informou que foi intervir numa briga ali, onde uma pessoa estava batendo numa criança. Aí essa pessoa veio ali ferir com uma foice na face. Daí foi perguntado quem que seria. Agora eu não me recordo o nome da pessoa que ele falou. E daí foi levado ele até o hospital e depois informado a delegacia. E foi feito buscas na região, mas não foi localizado nenhum suspeito. Quando o senhor falou que ele estava consciente, né? Mas ele apresentava algum sinal de embriaguez? O senhor conseguiu perceber se ele estava embriagado, se ele estava, se o corte era muito profundo, se representava algum risco para a vida dele? Não me recordo muito bem se ele estaria com sinais de embriaguez, mas o corte era bem na face ali. Eu não me recordo do tamanho do corte, mas eu sei que ele estava ferido na face. Na face. E ele falou se teve alguma briga anterior ali entre ele e a pessoa que teria dado o golpe? Ele comentou algo nesse sentido? Não me recordo. Só se ele falou pro meu companheiro, mas para mim eu não me recordo. Tá. Ele falou como que ele chegou em casa? Ele só falou que após levar os golpes, ele saiu pedindo ajuda e foi até a residência. Uhum. Ele falou por que ele não chamou a ambulância quando ele chegou em casa? Por que só foi acionada a polícia de manhã? Não falou. Não falou. O senhor já conhecia o alvo? O senhor trabalhou muito tempo aqui em Cândido? Uns 3 anos, eu acho, 2 anos e meio. 3 anos. Nesse tempo que o senhor trabalhou aqui em Cândido, o senhor teve alguma informação de o Álvaro estar envolvido em alguma coisa, ou o André? Não recordo agora, assim, só se eu tivesse algum apelido, às vezes, porque a gente conhecia mais o pessoal ali mais pelo vulgo, né? Aham. Tá certo, policial, já estou satisfeita. Obrigada, excelência. Obrigado, defesa. Sem pergunta, excelência. Obrigado, jurados. Não? Posso dispensá-lo? Sim. Muito obrigado, Jackson. Bom dia ao senhor. Está dispensado. Bom dia para vocês também. Deve ser o próximo, né? Boa tarde, Ednei. Bom dia, quer dizer. Acho que não está posicionado. Aí. Pode iniciar. Bom dia, Ednei. Diga o nome completo, por favor. Bom dia, Ednei Josmar Laurini. O senhor é policial militar? Sim. Ok. O senhor tem algum parentesco com as partes? Não. Portanto, como testemunha, o senhor fica compromissado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Inicialmente, passo a palavra ao Ministério Público. Doutora? Obrigada, excelência. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia, doutor. Policial, que consta que o senhor, juntamente com o policial Jackson, teria dado atendimento a essa ocorrência lá no Rio do Tigre. O senhor se recorda? Eu me recordo de algumas coisas. Tá. O que o senhor se recorda, por gentileza? Naquele dia a gente assumiu o serviço, eram umas 9 horas da manhã, e fomos solicitados pela equipe médica do hospital. Eles tinham recebido uma solicitação para atender uma vítima por arma branca lá no Rio do Tigre. Daí nós fomos com a equipe até lá, localizamos a vítima numa residência. Ele estava deitado numa cama, num quarto, e com um ferimento na face.
Ele estava consciente, daí a equipe atendeu ele. Enquanto a equipe atendia, a gente fez algumas perguntas. Ele falou que estava andando na rua, viu uma criança sendo maltratada por um indivíduo e foi intervir. E essa pessoa pegou uma foice e desferiu uns golpes contra ele. E um golpe acertou a face. Daí ele conseguiu se evadir e daí foi, acho que até a casa dele, não sei, pediu ajuda para os vizinhos. Aí acho que os vizinhos que ligaram lá para o hospital municipal. E daí quando a gente chegou, daí ele foi colocado na ambulância e levado para o hospital municipal ali de Cândido. Nós ficamos lá na localidade tentando achar o suposto autor, né? Mas a única informação que a gente tinha era que era o nome de Álvaro. A gente fez as buscas, mas não conseguiu localizar ele. Retornamos para a cidade, entramos em contato com a delegacia, informamos a situação e realizamos o boletim de ocorrência. O senhor falou que ele estava consciente, né? Mas dava para perceber se ele estava embriagado, se ele apresentava algum sinal de embriaguez? Ele não cheguei a ver se ele estava embriagado. Ele estava um pouco desnorteado, talvez pela foiçada que ele levou, né? Mas não parecia embriagado. Ele falou que ele conseguiu fugir na hora que ele tomou o golpe ali? Ele conseguiu se evadir do local e daí pediu ajuda para os vizinhos. E ele falou por que ele não chamou a ambulância na hora ou a polícia? Por que esse atendimento só foi feito pela manhã depois que um primo dele acionou as autoridades? Para nós ele não falou. O senhor ainda trabalha aqui em Cândido, né? Trabalho. O senhor já tinha ouvido falar de alguma situação envolvendo ou o Álvaro ou o André? Não. A vítima estava sozinha em casa ali na hora que os senhores chegaram, né? Estava sozinho. Ele, tirando essa situação da criança, ele tentou explicar se teve alguma outra briga anterior, uma discussão, se ele foi atrás da vítima, do réu, se ele não foi. Ele falou algo mais detalhado sobre Na verdade, situação? nem deu tempo, né, por causa da situação dele. Ele já foi colocado na ambulância e levado para o hospital. A gente não teve muito tempo para fazer muitas perguntas. Tá certo, policial. Muito obrigada, tá? Já estou satisfeita. Obrigada, excelência. Obrigado. Defesa. Não tenho repergunta, excelência. Obrigado. Jurados? Não? Então dispenso. Testemunha. Obrigado, policial. Um bom dia ao senhor. Está dispensado. Bom dia, excelência. Doutor, precisa conversar com o réu antes do interrogatório? Questiono as partes e aos jurados se desejam realizar acariações, reconhecimento de pessoas, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. Isso está no artigo 473, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Alguma diligência antes do interrogatório? Não? Também não? Ok. Então, Álvaro, peço para o senhor habilitar o microfone e a câmera, por favor. A câmera não quer dar certo. Não quer abrir mais. Ela está aberta em algum outro dispositivo? Deixa eu ver. Não. Feche tudo, menos o Teams. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Não quer dar certo. Então aperta no botão da câmera uma vez e aperta de novo. Apertei 2 vezes, mas ela não desativa para mostrar o rosto. Tá.
Alguma ideia do que possa ser? Ele pode sair e voltar, só que eu não sei se ele conseguiria voltar, mas é uma alternativa. Eu vou pedir pro senhor sair da sala e entrar de novo, tá, Álvaro? Ah, Pode... eu tô em. É que eu tô em casa. Tá? Não, sair da chamada, tá? Uhum, vou sair. Pode ser que demore um pouquinho pra gente te aceitar, mas é só fazer isso que eu falei, tá? Ó, Então, por favor. Vou suspender, então, por 5 ou 10 minutos. Se alguém precisar ir ao banheiro, fazer uma pausa, fiquem à vontade. O oficial de justiça acompanha. Manda os trabalhos. Álvaro, habilite um microfone para nós agora. tá desabilitado. Aí, pode iniciar. Eu vou entrar aqui também para... não ter que ficar olhando ali. Aí. Álvaro, diga o nome completo, por favor. Álvaro Martins Oliveira Neto, Quantos anos o senhor tem? 25. Onde que o senhor está morando? Eloy Mendes. Sabe dizer o nome da rua e o número? Joaquim Brasiliano Pereira, 798. Com quem que o senhor mora aí? Moro sozinho. O senhor trabalha? Não. Como que o senhor faz para sobreviver? Tem alguma renda? Tem. Eu recebo um benefício. É o benefício de prestação continuada? Não. Lodos. Ah, é esse mesmo, é a mesma coisa. É. É um salário mínimo então, né? É. E por que o senhor recebe esse benefício? Por causa que eu sou ruim de leitura. Uhum. Sabe dizer o nome da sua condição? Não. Certo. O senhor chegou a estudar? Uma vez só. Quando? Ah, eu tinha uns 9 anos. Até uns 9 anos, até uns 11 anos. Mas eu não aprendi quase nada. Uhum. Eu era ruim demais, dificuldade demais. O senhor sabe ler e escrever? Uh-uh. Não? O senhor tem filhos? Não. Não. Tá. E o senhor era daqui de Cândido antes? Canto de Abreu. O senhor nasceu aqui? Não, Tamarando. Certo. Sua família tá onde atualmente? Está morando aí no Paraná. Uhum. E por que o senhor foi para Minas Gerais? Acho que eu tenho parente da minha mãe e mora pra cá, né? Ah, tá. Tá certo. O senhor sabe por que tá aqui hoje, né? Sei. O senhor está sendo acusado de ter tentado matar o André Nascimento Jeremias com golpes de foice no dia 27 de junho de 2018. O senhor tem o direito de ficar em silêncio e isso não causa nenhum prejuízo ao senhor. E oriento os jurados nesse mesmo sentido. Se ele exercer esse direito, que não é só dele, mas é de todos nós, temos essa possibilidade. Isso não deve ser interpretado de forma a prejudicá-lo, por ser justamente um direito, ok? Mas, se o senhor confessar a prática desse crime, isso gera uma diminuição de pena, se for o caso de condenação. O senhor entendeu? Uhum. O que eu falei agora? Oi? O que eu acabei de explicar para o senhor? Hum. O senhor tem o direito de ficar em silêncio, né? Uhum. Se eu fizer pergunta e o senhor não responder, o senhor pode fazer isso? Pode. Onde? Então, mesmo se eu perguntar, se a doutora, se o advogado, se os jurados fizerem perguntas, o senhor não é obrigado a falar se não quiser, tá bom? Uhum. O que aconteceu naquele dia, senhor Álvaro? Eu tava no campo, eu tava sentado, tinha acabado de chegar lá em cima no barzinho no Rio do Tigre e o André tava bebendo. Porém que ele chegou e do nada ele sentou do meu lado e eu conversava com o tal do Lequinho, mas demais, né? Eu com o Lequinho,
Esse André era muito amigo meu e ele do nada olhou pra mim e falou que ia me matar. E eu peguei e falei pra ele, André, larga a mão disso, o que você tá falando uma coisa dessa? Ele falou, vou te matar. E porém ele saiu correndo pra casa dele. E eu desci pra minha casa, eu falei, eu vou embora. O André tá muito louco e eu não bebo. E eu tava sãozinho, nunca tomei. Aí quando tu vê, eu desci pra casa, quando eu entrei pra dentro do portão de casa, que eu tava na cozinha, ele gritou eu na rua. Xingou eu de nome feio, palavrão, coisa que a minha mãe não é. Pra mim sair lá fora e me deu um branco na hora ali, um zoom, eu saí e o fato foi entre o portão de casa, na rua, meia. Ali ele foi com a faca pra me matar mesmo, porém que a faca dele caiu até no chão. Ali meu pai saiu, gritou pra entrar pra dentro, o que aconteceu? Tá, e daí? Aí só foi isso, dali eu entrei pra dentro ali e não vi mais nada ali. O que aconteceu, do que ele foi, quem levou ele. Foi feito um exame sobre o André que mostra que ele teve lesões, ferimentos de faca. E ele mostrou aqui também hoje. O senhor sabe explicar? Sei, foi o momento que eu saí com a foice na mão e dei uma gorpada de foice nele. Foi o Entre senhor? o portão. Uhum. E uma só? Eu dei uma só, que eu me lembro, eu puxei uma só. Onde que o senhor acertou? Eu não me lembro, eu não sei pra que rumo, que eu, na raiva ali, que ele me xingou, chamou minha mãe de uma coisa que a minha mãe não é, me deu um branco, eu vi uma foice no chão, na reta lá, peguei a foice e acertei pro rumo nele lá e não sei pra que lado, mas foi entre o portão de casa na rua. Ele pulou dentro do quintal, dentro do portão da minha casa, ele chegou a abrir o portão de casa. Mas o senhor acertou o André com essa foice? E eu acertei porque no outro dia eu fiquei sabendo do boato dele, que ele tava no hospital. Tá, e ele estava armado também? Não entendi muito bem. Ele tava armado, ele tava com a faca na mão, porém que a faca dele caiu no chão ali. A faca dele, uns tempos, ficou jogada no quintal de casa ali. Tá, e quanto tempo depois disso que o senhor deu esse golpe de foice nele? O senhor demorou para acertá-lo com essa foice ou foi no mesmo momento? Eu dei uma acertada nele, não sei, porém que eu fiquei sabendo no outro dia que acertou. Eu dei essa acertada nele, meu pai começou a gritar eu para entrar para dentro, porque minha mãe começou a chorar, dando desespero. Aí eu entrei por dentro, dali pra ali eu não vi ele mais. Eu tipo assim, eu não vi ele contato, o que aconteceu no outro dia que eu fiquei sabendo do boato dele. Tá, tinha uma criança lá também? Tinha o Lequinho, porém que o Lequinho não tava com nós lá embaixo, o Lequinho tava lá em cima. O Lequinho tinha conversado comigo, né? Eu com o Lequinho era amigo. Eu comprava as coisas pra mim, tava com o Lequinho. A acusação diz que o senhor estava batendo numa criança lá e o André teria reagido a isso. Isso aí é coisa da cabeça dele, porque jamais eu ia bater numa criança. Eu não tinha momento de bater numa criança. Ele foi lá brigar comigo falando que eu estava batendo. No outro dia eu fiquei sabendo desse boato, que ele falou que estava batendo no Lequinho. Porém que eu nunca ponhei a mão no Lequinho, jamais eu ia pôr a mão numa criança. Tá. Eu não tinha motivo, porque eu gostava muito de conversar com ele, o Lequinho. Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor se lembre desse dia? Não, só lembro disso mesmo, que ele desceu, falou que ia me matar, que ia me matar e saiu correndo para pegar uma faca. Quando disso eu fui embora. Tá bem. Vou passar a palavra à doutora promotora agora. Doutora? Obrigada, excelência. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Álvaro, ele chegou a ir com a faca para cima do senhor? Não consegui entender bem ali o que aconteceu. Foi com a faca. Foi lá para me matar lá na minha casa. Aí ele entrou para dentro do quintal de casa, eu tava já tava lá na cozinha. Eu tava aí, ele começou a me gritar, chamar minha mãe de nome que a minha mãe nunca foi, de palavrão feio. Aí aquilo lá doeu em mim. E ainda, porém, eu ainda falei, vai embora, rapaz, larga a mão disso, você tá tonto. E ele falou, vem aqui que você é homem. Você tava batendo uma criança. Eu falei, rapaz, momento nenhum. Aí ali, eu peguei uma foice, deu um branco em mim, eu peguei uma foice e dei uma foiçada nele, mas não sei que rumo, que ele tava dentro do quintal de casa ali, ele viu a foice, foi querer vir pra cima de mim com a foice, com a faca, aí ele foi afoiçado entre o portão e a rua, meia. Porém que eu nem saí pra rua pra dar foiçada nele.
Eu fiquei pra dentro de casa. Tá, E a faca caiu no chão. E a faca caiu no chão. E daí, quando o senhor acertou ele com a foice, ele saiu correndo? Como é que foi? Ele caiu, ele Ali no momento eu não desmaiou? vi mais. Eu não vi na hora ali mais, porque eu entrei pra dentro daí, depois disso eu entrei pra dentro, que a minha mãe começou a chorar, meu pai esquentou a cabeça e eu entrei pra dentro. Porém, que meu pai tava até dormindo. Meu pai saiu de pijama correndo pra fora. Ah, então, mas na hora ali que o senhor deu o golpe, ninguém viu. Não, eu no momento não vi, não. Na hora ali que eu tinha gente ali com ele na hora. Porém, tinha um tal de Franciel, parece que chegou a levar ele tirou ele dali, mas eu não cheguei a reparar quem que é que levou ele embora. Dali, no momento que eu fiz isso, eu fui embora. Uhum. O senhor já tinha tido algum problema com o André antes? Nunca, nós era de mais amigo. Ele andava na garupa da moto minha, eu andava com ele. Nós era de mais amigo. Aham. E ele bebia? Tinha o costume de beber? Ele bebia, usava droga, ele fumava as porcarias dele. E nesse dia o senhor sabe se ele bebeu, usou droga? Bebeu porque eu tinha chegado um pouco, eu tinha passado na porta do bar, eu tava com a minha moto, eu tinha passado um pouco no bar para ir embora direto, eu vi ele bebendo. Aham. Só para eu entender ali, Álvaro, porque eu fiquei bem na dúvida, porque no processo consta que teria sido uma situação que teria ocorrido no campo ali, mas depois o André, quando foi ouvido, ele falou que vocês estavam jogando futebol, depois ele foi para o bar beber, e depois ele voltou para o campo. O senhor sabe me dizer como é que foi aí? Isso aí que ele falou é mentira, porque eu nunca joguei bola, eu nunca gostei de jogar bola. E senhor eu não- não tava esse dia no campo. Não tava, tinha acabado de passar no bar na hora que ele tava bebendo. Aí eu peguei, fui pra minha casa, aí eu voltei, tomei um banho, voltei a pé, Uhum. cumprimentei ele normal, que ele era amigo meu, ele já tava tonto, ele bebia pinga, esse dia parece que ele tinha até bebido pinga, bebido cerveja. Uhum. E eu sentei do lado dele, e como vi, apareceu o Lequinho, cumprimentei o Lequinho, fiquei conversando com o Lequinho ali, que ele era mais amigo meu. Uhum. E ali do nada o André olhou pra mim e falou pra mim que ia me matar. Falou, ó, eu vou te matar. Aí eu falei pra ele, mas sai fora, que essas conversas. Ele só falou isso e saiu correndo pra casa dele. E porém eu desci embora. Eu falei, o André tá muito doido. E desci pra minha casa, porém que ele foi até a minha casa. Tá. Me xingou, chamou minha mãe de me feio, eu tava na cozinha. Aquilo lá doeu em mim, que jamais com a minha mãe nunca ia acontecer. Aí foi aonde aconteceu esses golpes. Tá, e só para eu entender aqui, quando ele foi ouvido também, ele falou que lá não hoje, tá? Que hoje ele falou que ele não se lembrava, mas quando ele foi ouvido numa outra oportunidade, Álvaro, ele falou que ele estava no bar e tinham 5 outras pessoas com ele. O senhor se lembra se tinha mais alguém? Se o Lequinho estava com ele? Porque ele falou que estava o senhor e o Lequinho no bar. O senhor já disse que não estava, né? Esse aí eu não me lembro, que na hora que eu passei, o Lequinho não tava com ele, não. Não estava com ele, não. O Lequinho era amigo dele? E eles conversavam bem também. Conversavam bem também. O senhor não teve nenhum problema com o Lequinho nesse dia, assim, chamar a atenção dele por algum motivo? Nunca teve problema com o Lequinho, nunca. Uhum. O senhor tinha tido algum problema com a polícia antes desse fato, seu Álvaro? Não. Sabe se o André tinha problema? Que o senhor falou que ele usava droga, né? Sabe se ele tinha tido algum problema com a polícia aí por conta disso? Não. Isso também eu não me lembrava se ele tinha problema. Uhum. Por, tipo, das partes dele, essas coisas, ele nunca tocou em assunto. Nunca tocou em assunto. Quando ele foi ouvido também numa outra oportunidade, ele falou que o senhor chegou a pedir desculpa para ele. O senhor chegou a pedir desculpa? No momento que eu cheguei, depois eu cheguei a pedir desculpa pra ele, sim. Uhum. Daí depois Falei desculpa. Uhum. E daí o senhor não teve mais nenhum problema com ele? Não, nós nunca teve problema. Essa vez foi o primeiro problema que nós teve, foi essa vez, que ele tava tonto, que foi na porta de cá, nós nunca teve problema, ele era de mais amigo meu. Tá. Só um pouquinho, tá? Só vou procurar aqui um processo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Pra ver se o senhor consegue me ajudar. Não tá com o laudo aí, né? Tá. Antes disso,
Eu vou te fazer uma pergunta. Consta aqui na denúncia que o senhor só não matou o André porque ele desmaiou e foi atendido. Isso aconteceu mesmo? O senhor queria matar ele? Não, não tinha intenção nenhuma, nem de brigar com ele, mas o que me ofendeu de eu brigar com ele foi as palavras que ele falou e julgou me xingou eu, tava dentro de casa, porém que eu saí do campo, na hora que ele me falou que ia me matar, que eu saí correndo, ele saiu correndo para pegar uma faca, eu falei, ele tá tonto, amanhã nem conversa, eu com ele, que essas conversas dele me matar, porém, eu fui embora para minha casa, entrei para dentro da minha casa e ele foi na porta da minha casa, começou a xingar eu, falou uns palavrão da minha mãe, me ofendeu e foi aonde que aconteceu esse fato. Álvaro, o senhor foi submetido a um exame, né? O senhor lembra? Aí em Minas Gerais mesmo. O senhor lembra? Ter feito um exame com médico e tudo? Tá. Daí aqui consta que o senhor tem quadro psicótico e retardo mental. O senhor toma algum medicamento? Tomo. Toma. O que o senhor toma? O senhor se lembra? Não lembro o nome do remédio, mas eu tomo. É medicamento controlado? O senhor só pode pegar se tiver receita médica? É só receita médica, só. Tá. O senhor toma isso faz tempo? Faz tempo. Desde meus... Eu acho que desde meus 6 anos de idade, meu pai mais ou menos sabe que idade mais ou menos que eu tomo. O senhor não pode ficar sem o medicamento? Não. Não? O senhor faz o tratamento aí agora em Minas? Na hora que na hora que acaba o remédio, aí eu vou atrás. Eu corro atrás. Tá. Tá certo, Álvaro. Muito obrigada, tá? Eu já estou satisfeita. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora. Defesa. Sim, Excelência. Boa tarde, Álvaro. Tudo bem? Desculpa, bom dia. Tudo bem? Álvaro, só para a gente entender o contexto aqui. A hora que ele foi atrás de você com a faca na mão ali, eu queria entender assim, você ficou com medo que ele entrasse com aquela faca na sua casa e fizesse algum mal para você e para tua família ou não? Não, porém que, igual eu expliquei, ele falou que ia me matar, eu fui embora, ali o que me ofendeu foi as palavras que ele me xingou minha mãe, falou uma coisa que a minha mãe nunca foi, entendeu? Aí eu saí para fora da porta e falei para ele, larga a mão disso, e ele insistiu, foi aonde que deu um branco em mim, ali eu já não pensei, que eu já tava, daí estressei das palavras que ele falou, foi aonde que foi a gorpada de foice que eu dei nele. Tá, e caiu a faca entre o portão. Foi com a faca pra me matar mesmo. E essa foiçada, você deu pra matar ele ou só pra ele ir embora e pra ele parar de encher o saco? Não, eu pensando nem de dar foiçada nele ali na hora. E aí, como deu esse branco, eu acertei essa foice nele e entrei pra dentro de casa ali. Então você não queria matar ele? Não queria, não tinha pensamento nem de brigar com ele, eu não tinha pensamento. E ele que foi até no portão. Foi até no portão de casa. Alguma vez na tua vida, Álvaro, você machucou alguém? Você já bateu em alguém alguma vez? Não, nunca. Essa foi a única vez? Foi a única vez que eu briguei. Aí, depois que você foi embora para ir para Minas Gerais, nunca mais teve problema nenhum com ninguém? Nunca mais. Até hoje, graças a Deus. Você, se considera, apesar da sua deficiência intelectual, assim, digamos assim, você se considera perigo para a sociedade? Você acha que você causa perigo para alguém ou não? Não. Você se considera uma pessoa boa, de paz? De paz, porém que na onde eu moro, no bairro, que todo mundo gosta de mim. Entendi. Eu estou satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor. Jurados, uma pergunta? Não? Ok. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado. Doutores, pode encerrar, Yara. Muito bem. Bom, finalizamos a instrução. A próxima etapa é a dos debates. Doutores precisam de intervalo antes de... Essa parte é conforme a denúncia. Muda lá no 2 também depois, o foice. Então fica aprovado dessa forma, só com a retificação ali de que a denúncia diz foice e não faca. 2. Se nós chegarmos ao quesito 2, vocês já terão reconhecido que houve esse crime, houve
esses golpes de foice naquele dia, naquele local, contra o André. Então, no 2, pergunto se foi o acusado, ou seja, o Álvaro, o responsável por isso. O réu Álvaro Martins de Oliveira Neto desferiu aproximadamente 3 golpes de foice contra a vítima André Nascimento Jeremias, causando-lhe as lesões descritas nos autos? Alguma sugestão, impugnação? Ok. O terceiro quesito, ele é obrigatório, é o quesito genérico de absolvição. Todos sabem o que é absolver? O que significa essa palavra? É liberar, é o contrário de condenar. Vocês reparem que ele é feito de forma genérica, bem ampla. Não pergunta o motivo, não pergunta a fundamentação. Se vocês concordam com as teses do Ministério Público e da Defesa, a resposta aqui é sim. E mesmo que eles não tenham alegado uma tese de absolvição que vocês considerem procedente, também é o momento de votar sim. Álvaro, retornando aqui, eu vou fazer a leitura da sentença, mas para resumir ao senhor, o senhor foi absolvido, ou seja, não foi condenado. Depois nós e o seu advogado, nós explicamos melhor para o senhor, tá? Vou fazer a leitura da sentença. 1. Relatório. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra Álvaro Martins de Oliveira Neto, já qualificado, atribuindo-lhe a prática em tese do crime previsto pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, descrito na denúncia do sequencial 5.1. A denúncia foi recebida em 28 de 5 de 2019, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos 1º a 5º do Código de Processo Penal. Citado pessoalmente, o réu apresentou resposta à acusação por meio de advogado dativo, reservando a discussão do mérito para momento posterior. Saneado o feito, realizou-se audiência de instrução e julgamento, em que foram prestadas declarações pela vítima e inquiridas as testemunhas e ouvidos os informantes. A despeito da avaliação preliminar, determinou-se a oitiva da testemunha ASL por meio de depoimento especial. Em audiência em continuação foi colhido o depoimento especial da testemunha e decretada a revelia do acusado. Foram apresentadas as alegações finais pela acusação e pela defesa. Foi proferida a decisão de pronúncia do réu quanto à infração penal pelo qual foi denunciado. Não foi conhecido o recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Preclusa a pronúncia, determinou-se a suspensão do processo até a solução do incidente de insanidade mental. Com a juntada do laudo, os autos foram encaminhados a esta vara do plenário do júri para prosseguimento do feito. Apresentada a manifestação pelo Ministério Público e pela Defesa nos termos do artigo 422 do CPP. Deferida a produção de prova testemunhal e autorizadas as demais diligências requeridas. Foi realizado o sorteio de jurados. Em plenário, o Ministério Público requereu a absolvição do réu sob o fundamento de que há dúvidas relevantes sobre o caráter ilícito do fato. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição. Alegou que não há provas suficientes para a condenação do réu. Sustentou ainda a caracterização da legítima defesa. Subsidiariamente, sustentou a ocorrência de desistência voluntária. Requereu ainda o afastamento das qualificadoras. Em julgamento pelo Conselho de Sentença, houve o reconhecimento, conforme os quesitos elaborados, de que há materialidade e autoria delitiva do crime. Os jurados, no entanto, votaram positivamente no terceiro quesito, absolvendo o acusado. Dispositivo. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, julgo improcedente a pretensão acusatória para o fim de absolver o acusado Álvaro Martins de Oliveira Neto, com base no artigo 386, incisos 6º e 7º do Código de Processo Penal. Considerando a absolvição do réu, revogo as medidas cautelares diversas aplicadas pela decisão de sequencial 13.1. No mais, estou fixando honorários ao Dr. Rodrigo, a quem agradeço novamente pela atuação como advogado dativo.
Só para informar, todo mundo tem o direito de defesa e nem sempre os réus, os acusados, eles constituem advogado. Então, a OAB, os advogados, exercem esse importantíssimo papel de representar, de fazer a defesa no júri e também nos outros processos de quem não tem condições de arcar com esses custos. Então, novamente, agradeço, doutor, pela atuação. Doutores, posso constar que foi dispensado o prazo recursal? Posso? Ok. O réu, seu defensor e o Ministério Público, intimados nesta oportunidade, dispensaram o prazo recursal, manifestando desinteresse de recorrer. Anote-se, pois, o trânsito em julgado. Intime-se a vítima acerca da parte dispositiva, fornecendo o código de acesso ao processo. Encaminhem-se os autos ao distribuidor para anotação e comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado do Paraná. A Secretaria para que verifique se existe fiança ou bens apreendidos sem destinação, sendo o caso, certifique a respeito e promova a conclusão dos autos após manifestação do MP. Publicada com a leitura em plenário, oportunamente arquivem-se. Cândido de Abreu, 13 de maio de 2025. Então, finalizamos aqui. Agradeço, em primeiro lugar, os jurados pela seriedade com que lidaram com este processo. Hoje, como parte do Poder Judiciário, novamente, vocês desempenharam o seu papel com muita honra. Então, muito obrigado. E, se for o caso, nos vemos em uma próxima oportunidade. Agradeço os servidores, na pessoa da Yara, pela administração dos trabalhos. É clichê, mas, novamente, eu falo que sem os nossos servidores o julgamento não aconteceria. Então, muito obrigado novamente. Ministério Público, doutora Camila, Tainá, que agora é do MP. Obrigado pela seriedade também, pelo compromisso com a proteção dos direitos fundamentais, os direitos das vítimas, das crianças e adolescentes aqui na comarca. Defesa, novamente, muito obrigado por concretizar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, a gratidão deste juízo. Os familiares do réu, senhor Álvaro, obrigado também por ter participado, por ter colaborado de forma exemplar aqui. Muito obrigado a todos. Declaro encerrados os trabalhos ao 12h38. Estão dispensados. Tenham uma boa tarde.